Fernanda Peregrini a participar do nosso programa de hoje, ao nosso Farol. Fernanda vem trazer mais uma vez dicas importantes nessa segunda-feira. Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, Beto. Bom dia. Excelente segunda-feira para todos nós. Para todos nós. E as dicas de hoje, Fernanda? Bom, Beto, um tema que eu recebo com frequência através do meu Instagram. As mulheres me pedindo informações, como fazer, como se programar. É a respeito do cardápio semanal. Pois é. Parece uma coisa tão chique, tão fina, mas é tão importante no dia a dia de todos nós. E aí, quando eu falo de cardápio, Beto, eu não estou falando daquele cardápio mega elaborado que a gente come num restaurante à la carte. Eu falo da comida de verdade que a gente come todo dia. Sabe aquele arrozinho, um feijãozinho, uma carninha, um legume, uma salada. É disso que eu falo. Não sou nutricionista, já vou esclarecer, né? Mas a organização do cardápio é uma coisa fundamental. E por onde que ela começa? Ela começa pelo planejamento da sua semana. O primeiro cardápio que você for desenvolver, qual é a principal dica que eu dou? Olhe na sua geladeira e veja o que você tem disponível aí para começar o cardápio da segunda-feira. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre faço os meus cardápios aos domingos. Então, se no domingo eu fiz um almoço legal, sobrou bastante comida, então nós começamos o cardápio da segunda-feira já com alguma coisa que sobrou do almoço de domingo, tá? Que além de facilitar, você vai até economizar. Com a pandemia, ficou muito comum pedir o delivery, né, as comidas para comer em casa. Então, vamos supor que você comprou um prato lá que veio uma carne legal, ou que veio um frango, ou que veio maionese, ou que veio macarrão e sobrou. Então, você começa partindo deste alimento que sobrou no domingo para o seu almoço de segunda-feira. E aí você olha para a sua geladeira, você olha o que mais você tem nela, o que tem de legumes, o que tem de verdura, o que tem de carne. E aí sim você começa a planejar o que será feito durante a semana. Aí, um ponto importante é o seguinte: se você tem uma pessoa que cozinha para você na sua casa, você deixa o cardápio pronto e ela vai cozinhar todo dia, seja almoço e jantar, seja somente o almoço, ou seja somente o jantar, porque cada casa tem o seu hábito, a sua rotina, né? Você deixa o cardápio definido. Agora, se você trabalha fora ou trabalha em casa mesmo, cuida da casa, dos filhos e ainda assim quer ter o cardápio organizado, você pode aproveitar um dia mais tranquilo da sua semana para adiantar o almoço ou a janta de outros dias. Vou dar mais um exemplo. No domingo, quando eu pego para fazer o almoço, eu já aproveito e posso adiantar 2 ou 3 dias desse almoço nosso da semana, de dias que eu sei que serão mais corridos. Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso. Ontem eu estava ouvindo uma interessante entrevista de uma pessoa propondo uma alimentação natural, e agora eu vou especular um pouco sobre os seus hábitos alimentares. Nós, como você bem colocou, nós não somos profissionais da área, mas teve uma pessoa que disse o seguinte: seria interessante a gente deixar a parte do miolo, quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, deixar a parte do miolo do supermercado e ficarmos só com a parte inicial e do fundo. Por que ela disse isso? Porque normalmente frutas, verduras e legumes ficam no início do supermercado e no final ficam as carnes, os peixes, etc. Para a gente evitar essa parte do meio, onde ficam as bolachas, os biscoitos, enfim, as guloseimas. Qual é a sua opinião sobre isso, Fernanda? Olha, Beto, eu acho super pertinente. A partir do momento que você começa a querer ter uma alimentação mais saudável, acontece duas coisas. Primeiro, que você perde peso naturalmente,
E todas nós queremos perder 1 quilo, 2, 3, 4, né? E segundo, que há inclusive uma redução dos gastos com o supermercado. Naturalmente, a sua dispensa de enlatados passa a ser menor a necessidade de tê-la. Você pode comprar as carnes, por exemplo, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês e congelá-las, e deixar para ir ao varejão uma vez a semana. E priorizar esses 2 fornecimentos, o varejão e o açougue. Exatamente. Você vai estar bem atendido. Exatamente. Essa era a dica que ela estava dando, dar preferência, inclusive, para as feiras, incluindo feiras livres, né? Onde ocorrem Exatamente. ainda. Né? Eu acho super bacana. Se você tem a opção da feira, ela é próxima de você, ou ela se encaixa. Para mim, particularmente falando, a feira é uma rotina semanal. Porque o domingo eu planejo a semana. A segunda eu compro tudo que eu preciso para a semana e já deixo tudo pronto. E de terça adiante eu já não estou mais aqui em casa. Então incluir mais coisas na minha rotina não me atende. Mas quem tem essa facilidade tem feira livre todos os dias, né? Perfeitamente. Bom, e uma última pergunta eu gostaria de fazer. E no tocante à organização, nós estamos falando aqui de planejamento semanal. A gente faz as compras, mas tem certas semanas que ocorrem algumas coisas e os alimentos ficam congelados. Nós precisaríamos fazer um quadro específico sobre isso, penso eu, mas a técnica para a gente identificar a validade dos produtos, Fernanda? Você fala depois de pronto e congelado, Beto? É isso? Ou você fala o alimento que a carne, por exemplo, que vem do supermercado? Exato. Carne, frango, por exemplo, que vem do supermercado. Eu acho que eu posso estudar um pouquinho mais a respeito e me aprofundar. Mas aqui na minha casa, basicamente, o que nós fazemos? Nós compramos carne para 1 ou 2 semanas só. Eu não estoco para meses, então eu não tenho essa preocupação quando vai vencer. Ah, então já é uma Mas outra... eu sei que se você faz um prato em casa, acabou de cozinhar um arroz, uma carne, e você congelou eles, fez uma quantidade maior, se eu não me engano, eles podem ficar por até 3 meses no freezer congelado. Sim, para cada alimento eu entendo, mas eu estava mais me referindo assim, à parte de etiquetagem, essas coisas, porque nunca a gente tem em casa alguma etiqueta para a gente, né, colocar a data, pelo menos, né, Fernanda? Nunca a gente acha isso. Ah, sim, da data que foi produzido. É. Isso é interessante, sim, Beto. Existe no mercado etiquetas que são plásticas, que permite que você escreva nela e cole, por exemplo, no Marinex, que vai no freezer, o que vai no Tupperware, que vai no freezer. Isso existe, é um bom controle que pode ser feito. Quando o alimento fica bastante tempo, se você tem o hábito de ter muito alimento e que fica aí, vamos supor, de 3 a 6 meses congelado, é muito interessante que seja colocado a data que você produziu ele, sim. Mas são hábitos que existiam no passado, mas na minha opinião eles já não existem. Acho que todo mundo pensa mais ou menos como você está definindo aí, colocar as coisas 2 ou 3 semanas no máximo, aí a gente não se perde, né? É praticidade. Fica muito mais prático. Tá bom. Então, bom início de semana com gastronomia, Fernanda, aí que a sua organização dê certo aí ao longo dessa semana, tá bom? Muito obrigada, Beto. Uma abençoada segunda-feira para todos vocês. Vamos aí com uma semana muito cheia de trabalho, cheia de mudança, e nós estamos aí. É isso aí. Muito obrigado, Fernanda. Ótima semana também. Até a próxima. Beijo. Beto.